E Santo Antônio, como muitos de vocês já conhecem, até já viram o filme dele aqui na capela, né? Português, né? Santo Antônio, glória de Portugal, glória do povo português, né? Um povo que eu adoro, né? Amo de todo o meu coração. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. E Santo Antônio saiu de Portugal, né? Ele queria ser um nobre cavaleiro, daí se converteu, viu que aquilo que Salomão falava no livro da sabedoria era verdade. Vaidade das vaidades. Tudo que existe debaixo do sol é vaidade. E ele viu que tudo que havia no mundo era vaidade. E ele enxergou a verdade, conheceu a verdade. O seu intelecto foi iluminado por Deus. E ele então decidiu se tornar monge religioso. Primeiro entrou nos dominicanos, nos pregadores. Santo Antônio era muito inteligente, ele tinha uma mente privilegiadíssima, era inteligentíssimo. A inteligência dele era tão grande, a capacidade de aprender e de reter o conhecimento era tão grande, que ele chegou a decorar a Bíblia inteirinha, de tal modo que se sumissem todas as Bíblias do mundo, Santo Antônio poderia escrever tudo de novo, porque ele sabia a Bíblia de cor. E muito mais que isso, ele vivia o que ele sabia. Ele depois deixou os dominicanos e foi para os franciscanos, né? Atraído pelo exemplo de São Francisco. Teve um pouco de dificuldade no começo, hesitou se ficava ou não, porque São Francisco era meio contrário que os seus discípulos, os seus frades, né, estudassem. Ele não queria que eles fossem de estudo, mas que praticassem a pobreza, a caridade, ou seja, um outro carisma. Depois de uma certa dificuldade, Santo Antônio convenceu São Francisco, né, de que um pouco de estudo não ia fazer mal a nenhum deles, e também ficou na ordem franciscana. E como franciscano, percorreu a Itália, né, de alto a baixo, depois que conheceu São Francisco, pregando, e a sua fama de pregador se espalhou pelo mundo todo. Dizem que quando ele falava, os corações se inflamavam de amor por Deus e por Nossa Senhora. Os pecadores mais endurecidos e obstinados caíam em lágrimas aos seus pés, pedindo perdão a Deus. Ele conseguia fazer com que até aqueles pecadores assim que pareciam que não iam ter mais salvação, se arrependessem da sua vida, sentissem dor pelos seus pecados, por terem ofendido a Deus, e se convertessem sinceramente. Ele era admirável em tudo. Se disciplinava 3 a 4 vezes por dia, dando até chicotadas nas suas costas, até o sangue. E quando seus co-irmãos, né, meio que horrorizados com aquelas penitências que ele fazia, tentavam dissuadi-lo, ele dizia: não, é assim que eu domo o meu burrinho. Era como ele chamava o seu corpo. Era assim que eu domo o burro selvagem, porque se eu deixar a minha carne sem disciplina, ela me levará ao pecado e à condenação. Então o corpo tem que ser domado pela penitência, de modo que esteja subjugado ao Espírito. Rezava muito, amava muito Nossa Senhora, amava muito a Deus, e ele não era menor também nos milagres. Uma vez ele chegou numa cidade para pregar, mas ela estava cheia de hereges e ninguém queria escutá-lo. Vendo isso, ele foi para a beira do mar, ali pertinho, e chamando os peixes, começou a pregar para eles. E os peixes todos, colocando a cabeça fora d'água, escutavam atentamente aquilo que Santo Antônio pregava. Os hereges, os pecadores, vendo aquilo, se comoveram e viram que eles eram mais insensíveis e duros de coração, mais brutos que os animais irracionais. E então, admirados, caindo aos pés de Santo Antônio, pediram perdão e se converteram e o escutaram com prazer. Outra vez, ele
encontrou um moço, né, que tinha dado um pontapé na mãe, né, e o castigo veio logo em seguida. Ele, trabalhando com uma foice muito afiada, cortou o pé fora, decepou o próprio pé. E a mãe do moço, muito desesperada, né, soube que Santo Antônio, o santo, iria passar por ali perto de onde ela morava, levou o filho, né, até Santo Antônio pedindo que o curasse. E Santo Antônio, né, perguntou para o rapaz: você se arrepende do que você fez? Aí o moço disse: me arrependo de todo o meu coração. Aí então Santo Antônio disse: cadê o seu pé? Aí ele disse: está aqui. Aí Santo Antônio pegou o pé do moço, encaixou de novo na perna, restituiu todas as ligações nervosas, os tendões, a pele, tudo, e o moço saiu andando curado. Uma menina que também tinha se afogado e morrido, foi ressuscitada por ele, né, milagrosamente, e devolvida aos seus pais. Uma vez também ele estava num lugar, ia passar a noite hospedado na casa de pessoas que gentilmente o acolheram, e no lugar havia um coachar de rãs muito alto, ele não conseguia rezar. Ele foi então na janela e ordenou às rãs que se calassem, porque ele queria silêncio para rezar. Imediatamente as rãs obedeceram e se calaram. Outra vez, ele foi desafiado por um herege. O herege disse a Santo Antônio assim: Santo Antônio tinha falado muito sobre Jesus, sobre o Santíssimo Sacramento. E o herege disse: não acredito, não acredito. Aí Santo Antônio disse assim: diga-me, se eu te provar que Jesus verdadeiramente está aqui, né, no Santíssimo Sacramento, na hóstia consagrada que eu acabei de consagrar, e que isso não é invenção dos homens, você acreditará? Aí ele disse: sim, se você conseguir me provar, acredito, mas eu duvido que você consiga, porque isso é impossível. E aí ele disse assim: pois bem, vamos fazer o seguinte, você tem um burro, não é? Tem. Você vai deixá-lo 3 dias sem comer, né? E eu vou só rezar. No 3º dia, você vai trazer o seu burro aqui em jejum vamos colocar aqui feno para ele comer. Vamos ver, se ele for primeiro ao feno e não reverenciar o Santíssimo Sacramento, ficará provado que você estava certo. Mas se ele fizer o contrário, você terá que acreditar. Aí ele disse: fechado. Fizeram isso. Depois de 3 dias, o homem trouxe o burro para o meio da praça. Toda a cidade estava lá. E aí ele soltou o burro ao invés de ir para o feno comer, foi até Santo Antônio, que estava com o ostensório na mão, né? E se curvou diante do ostensório, encostando a sua cabeça até no chão. O milagre estava patente. Todo mundo viu. E aí o herege teve também que se render, né, àquela verdade tão